Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Reinãocast. E hoje nós iremos abordar um tema muito delicado. Estamos no mês de setembro, Setembro Amarelo, um mês onde nós falamos acerca do suicídio, a fim de conscientizar as pessoas da importância, a relevância, porque falar de suicídio não é incentivar, e sim prevenir. E para falar com a gente hoje está aqui o David, nosso querido host, amado host, o cabeça desse Reinãocast. Que isso. Satisfação a todos. Estou muito feliz em gravar mais um episódio do Reinãocast. E hoje aqui estamos recebendo uma pessoa muito importante que tem muita propriedade para falar sobre isso. Eu já falei para ela nos bastidores que eu quero aprender mais sobre esse tema. Realmente eu vou fazer algumas perguntas aqui, mais para um público que não entende mesmo do assunto. E eu creio que tudo é para a honra, para a glória de Jesus. Perfeito. E a nossa convidada hoje é a psicóloga Milka Stanislau, muito querida para mim. A minha psicóloga sempre será. E além de psicóloga, né? Ela é esposa de pastor, mãe de 3 crianças, adultas quase já, 3 lindos filhos. Ela é teóloga, é especializada em terapia parental, de casais e familiar. E é uma honra ter você aqui com a gente. A gente sabe que é uma área muito complexa, muito difícil, mas que louvado seja Deus pela vida de vocês profissionais que carregam a ciência e a fé juntas para mudar e transformar vidas. E é uma honra ter você aqui. Obrigada, Seja bem-vinda. gente. Obrigada. Para mim é um desafio, né? A Aira entrou em contato comigo, né? Semana passada, acho que sexta-feira, estou te convocando. Não foi nenhum convite, né? E eu me senti bem desafiada, né, a estar aqui, porque eu sempre evitei, né, câmeras, embora eu estava sempre ministrando nas igrejas, e me sinto mais à vontade, né, lá. Então, para mim é um desafio estar aqui, é o primeiro não, acho que é o segundo, né? Então, assim, vamos lá, né? Como fui convocada, temos que obedecer, né? E mais uma vez, obrigada. Uma vez você usou a expressão assim pra mim, que você gostaria de ser, que Deus te chamou pra ser como canos. Isso. Escondidos dentro da parede. Eu nunca esqueci essa analogia, porque os canos escondidos dentro da parede são extremamente importantes pra casa. Sim. Mas eles estão escondidos, ninguém vê. Mas eles são de grande importância para o funcionamento da casa, né? Sim. Então, é assim que a gente quer ser, mas nem tudo é como a gente quer, né? Pois então, a tecnologia vem e a gente tem que entrar na para onda, né? abençoar vidas. Ontem o Douglas até falou na EBD dizendo que se Jesus tivesse acesso a essa tecnologia no tempo dele, com certeza ele teria inúmeros vídeos no YouTube. E eu tenho certeza disso também. Com certeza. Então, vamos lá. Vamos começar falando, então, sobre esse tema que é muito sensível e que tem acometido inúmeras pessoas hoje ao redor do mundo, principalmente, não principalmente, mas também no meio cristão. Temos visto muitos episódios de esposas de pastores, filhos de pastores, que têm tirado as suas vidas, infelizmente, até os próprios pastores mesmo, porque é uma carga muito, muito grande a ser carregada. Mas eu gostaria que você falasse acerca do suicídio em si, o que é de fato, os índices. Fique à vontade. Ok, vamos falar, né, de alguns dados, né, mundiais e dados aqui que acontece no nosso país, né? Isso o pessoal pode encontrar também na internet, essa informação, mas é bom a gente começar, né, essa conversa falando, né, que a cada 40 segundos, não é minutos, a cada 40 segundos, né, tem uma pessoa se suicidando no mundo, né? Então, é muita pessoas, né, cometendo esse ato, né, de suicídio no mundo todo. Também tem um dado muito importante que o suicídio é a quarta causa principal da morte entre os jovens, né, de 15 a 30 anos, né? Então, um número bem expressivo. Cerca de 77, né, das mortes no mundo, 77% do suicídio ocorre em países
de baixa e média renda. Então, nós estamos dentro, né, dessa estatística, né? O Brasil, né, agora os dados do Brasil, o Brasil está entre os 10 países com maior número absoluto de suicídio, né? E isso é muito preocupante, né? Então, como cristão, a gente tem que divulgar, a gente tem que falar, a gente tem que trazer para a mídia, a gente não pode ficar só com esses dados, né? Só para impactar, mas também conversar sobre eles, né? Então, assim, ocorre no Brasil, né? Cerca de 14 mil suicídios por ano. Né? Então a gente falou da pandemia, onde nós perdemos muitas pessoas, né? E isso nos impactava, porque eram pessoas muito próximas da gente, né? Falecendo. Mas se a gente for olhar, né, o suicídio está muito alto no nosso país. 14 mil pessoas morrendo por ano, né? E a taxa tem subido a cada ano, né? Então, assim, a taxa média nacional fica em cerca de 6 a 7 mortes por 100 mil habitantes, né? É um número bem alto de pessoas que tiram a sua vida, né? Exatamente. Morreram, aí tiraram a sua própria vida. Exatamente. E outro dado, né, que a cada 100 habitantes, eu acho isso muito alto, 17% pensam em suicídio. 100 habitantes, 17% pensam em suicídio. 5 planejam, 3 tentam e 1% chega nos prontos-socorro. Só que esse dado, né, de 1% que tem chegado, né, nos hospitais, ele não é real, né? Até como psicóloga, eu me deparo em situações, né, informações que chegam até mim de pacientes, de parentes que morreram, né? Se suicidando, né? Provocando um acidente automobilístico, né? Mas não contabiliza como suicídio, até porque a família também nem quer colocar, né? Mas chega esse dado para mim no consultório, né? Até pacientes que antes de chegar na terapia falou: Milka, eu vou atravessar a rodovia de olhos fechados. Se eu chegar do outro lado, né? Então eu sei que Deus tem um plano na minha vida. E aí você sabe, né? Então, quantas pessoas são atropeladas, né? Passa por um acidente automobilístico e, na verdade, foi um suicídio, né? Mas que não foi contabilizado. Então, eu acredito que esse 1%, né, que estão chegando nos hospitais não é real. É muito maior do que isso. Meu Deus. Né? Como o inimigo é sujo, né? Porque para uma pessoa pensar isso, alguém soprou isso no ouvidinho dela, de que vai lá, se você chegar do outro lado, Deus tem um plano na sua vida. Sim, sim. É bem complicado. Muito, muito complexo. Mas pode continuar. Tem outra... Tem um pesquisador americano, que eu não recordo o nome, mas eu li sobre ele, falando que quando, né, lança um filme, uma série, um livro, onde um dos personagens, né, comete suicídio, eles comprovaram, né, que naqueles meses o índice, né, de suicídio aumenta e a forma é igual ao personagem. Misericórdia. Então é como se fosse um gatilho, né? Então eles estavam, né, tendo essa preocupação, né? A forma como trazendo essas narrativas, esses dramas, estão incentivando os jovens, né? Até romantizando, né? Sim. Exatamente, a cometer. Eu gostaria de te perguntar até se você tem esse dado, se não tiver mais uma experiência própria sua mesmo como profissional, qual o motivo que leva, o maior motivo assim que, poxa, esse aqui é campeão de... Não sei se você chegou a falar também. Sim, sim. Bom, dentro do consultório, nesses 25 anos que eu tenho de clínica, né, caminhada, né, pela psicologia, 30 anos dentro da psicologia e 25 na clínica e 12 anos que eu trabalhei no setor público atendendo na prefeitura. Então, alguns dados, assim, o que leva, né, as pessoas ao suicídio que passaram por mim é o desespero, né? E junto com o desespero vem tudo, né? Vem um caso clínico, geralmente uma doença psiquiátrica, uma depressão, ansiedade, né?
Então, normalmente, aquela pessoa, ela tende a ver, não ter saída, né? Então, não quer mais viver, não deseja mais viver, não tem motivação para estar vivo. E aí, elas tendem a pensar, né, no suicídio. Então, seria uma alternativa para elas. Perfeito. Estudei um pouquinho sobre o assunto e eu vi um efeito chamado de efeito Vetter, que é um jovem, ficou bem famoso, inclusive. Era um jovem que ele era apaixonado por uma moça, só que essa moça era comprometida e aí o final da história é que ele se suicida justamente por não alcançar aquilo. E aí ficou bem famoso esse efeito no meio dos profissionais, né? Até, inclusive, é um termo utilizado por eles. E justamente por isso, né? Se eu não consigo alcançar aquilo que eu quero, então logo isso é um motivo para eu tirar minha vida. Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta honesta também, porque para nós que somos cristãos, a vida, ela não é um dom qualquer, né? A vida, ela é muito importante. Inclusive, Deus, em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ele criou o homem a sua semelhança, a sua imagem conforme a sua semelhança. Logo, nós somos a imagem de Deus. Então, quando nós decidimos tirar a nossa vida, às vezes, entre uma falácia que parece ser uma verdade do próprio Satanás, que é, se você colocar um ponto final na sua vida, logo acabam todos os seus problemas. Logo, acaba a sua dor, por exemplo. Então, como eu, jovem, cristão, posso passar uma mensagem para essa pessoa de que, cara, a vida é o que mais importa. A vida é importante, né? Porque hoje a verdade, até a verdade, ela não é mais absoluta, né? Ela é relativa, ponto. Ela é relativa. Então, logo, a vida ela é questionada desde do seu nascimento. Por exemplo, hoje está querendo colocar essa questão, está querendo não. Em alguns países já é uma questão, se a gente for falar sobre aborto aí, que entra bem mais, o assunto fica bem mais fundo ainda, mas eu quero falar só sobre essa mensagem, como eu levo essa mensagem de que a vida ela é mais importante do que tudo. Então, quanto à vida, há esperança. E o que mais eu vejo sobre esse assunto é que as pessoas perderam a esperança, perderam a vontade de viver. Esse é o ponto. Sim, sim. Isso que você falou desse jovem aí, né? Complementando a pergunta que você me fez, a gente tem, né, alguns fatores de risco, né? Certo. E é muito comum, né, o suicídio, ele está, né, entre jovens, como eu tinha dito, do sexo masculino, né? Ou ele está dentro de uma doença clínica crônica, como que eu falei, né, psiquiátrica, então a gente não pode esquecer também de enfatizar isso, que existe também uma disfunção hormonal que pode estar levando à depressão, né? Certo. Então, isso é um fator de risco, como também um fato, né, que você falou, ele perdeu, né, a namorada, alguém que ele queria, né? Então, assim, quando a pessoa está diante de uma frustração, ele foi frustrado, né? Então, ele teve uma perda. Não só a perda de um ente querido, uma pessoa que amava, mas uma perda de trabalho, uma perda de um sonho, uma perda de um dinheiro, né? De um negócio, de um investimento que não deu certo. E o suicídio também está entre... A gente pensava que não, mas está entre os imigrantes. Então, pessoas que chegam em outras terras, né, e ali não conseguem sobreviver também, não tem amparo da família, não tem uma identidade. Indígenas, né? O alto índice está nos indígenas e a gente não imaginava que isso pudesse acontecer ali, visto que eles não estão nesse mundo frenético como nós vivemos, né, nas grandes metrópoles. E a gente sabe que também tem alguns fatores, né? Por exemplo,
abusos, né, na infância, traumas de infância. Então, acho que é interessante isso falar, né, que isso é um conjunto. A gente não pode falar que um fator Sim, leva claro. a pessoa ao desespero, né, leva a pessoa ao desânimo, leva a pessoa a falar, então, eu tive essa perda. Talvez ela teve outras perdas que foram acumulando e essa foi a última gota que caiu no copo, né? Entendi. Então, assim, para concluir esses fatores de risco, né? A desesperança, o desespero, o desamparo e a impulsividade têm levado as pessoas, né, a esse fim. E é interessante a gente pensar, né, o que leva a pessoa ao desespero, o que leva a pessoa ao desamparo, o que leva a pessoa, né, à desesperança, né, e que faz ele ter esse impulso, porque esse impulso é um ato impensado, ele não pensa, ele fez, né? E aí tá onde você quis chegar, né? Quer dizer, como cristão, como que a gente vai lidar com isso, né? Como que a gente vai trabalhar, né, com essa questão? Eu vim de verde, fiz questão de vir de verde hoje, não de amarelo, né? Mas o verde de esperança, né? Eu acho que a gente tem que falar aqui bastante sobre a esperança. Então, esses fatos, né, esses dados que eu trouxe, né, está na internet, todo mundo pode ter acesso, mas a gente tem que encontrar a solução, a gente tem que encontrar caminhos, a gente tem que encontrar saídas, Perfeito. né? E não negar que isso existe, isso é um fator. São fatores que existem, isso é real, isso acontece. Infelizmente, isso tem acontecido dentro do âmbito religioso. A gente achava que isso está fora, né? Isso não tem nada a ver com crente, isso não tem nada a ver com cristão, mas a gente se depara com pastores, esposas de pastor, filhos de pastores, membros dentro da igreja, né, chegando a várias tentativas, pensamentos, tentativas, e alguns conseguem, né, executar e chegar nessa triste, né, e real resultado. Então a gente tem que falar, né, qual é a saída, onde que a gente vai? E é uma questão muito cara pra gente, né, pelo menos para a comunidade cristã, porque é uma questão salvífica, né? Está diretamente correlacionada à salvação. Imagina, Jesus falou, quando ele veio a essa terra, né, que ele veio para dar vida e vida com abundância. Então, a partir do momento que eu tenho a vontade de tirar minha própria vida, com certeza isso não vem de Jesus. Então, é por isso que é difícil a gente falar até sobre esse assunto, e muitos já, os extremistas, né, da fé, também já acabam pesando nesse ponto. Se você fizer isso, você já vai para o inferno e tal. Não que isso seja uma mentira, não que isso não seja uma verdade, mas que a gente procure formas inteligentes de passar essa mensagem, entendeu? Não, pode continuar. De trazer essa pessoa para perto, de mostrar o outro lado. Não porque isso vai te levar para o inferno, não é isso. É sobre como a vida, ela é bela, entendeu? Talvez o ângulo que você esteja olhando da sua vida seja o ângulo errado. Eu quero te mostrar o outro ângulo de vida que seja o melhor. Entendeu? Quando você começou, né, falando, você falou alguns tabus, né? Se a igreja está ainda com um tabu. Eu tenho visto, né, principalmente agora no Setembro Amarelo, muitas pessoas me procurando para estar indo na igreja, né, trazendo uma ministração, uma palavra, né, sobre suicídio, depressão, ansiedade, né? E o que antigamente não se falava. Então, se a pessoa está com depressão, ela está sem Jesus, né? Se ela está pensando em se matar, é porque ela precisa se converter. Então, eles estão entendendo que isso não se trata só de uma questão, né, espiritual, mas é uma questão também física e psicológica, uma questão mental, né? E a igreja tem que estar aberta a isso, né? Não para enfatizar, né, o suicídio em si. Tem um pesquisador da USP que ele está falando que Setembro Amarelo ele está ganhando, né, tanta ênfase, né, aonde aumenta o índice de suicídio no mês de Setembro Amarelo. Setembro, outubro, o mês, né? Esses 2 meses que se falam muito da conscientização do suicídio. Então você está me né? falando que falar
é bom, mas se falar da maneira errada é pior. É pior. Exatamente. Então, assim, eu acho que você tem que falar, né, trazer a conscientização, mas trazendo um fator positivo, não negativo. Porque se você der muita ênfase, né, aos dados, né, estatístico, o que fez, o que aconteceu, como faz, né, você acaba isso sendo uma motivação, um gatilho para falar, eu não tô bem, então vou entrar dentro dessa estatística, né? Então ele tem feito essa pesquisa porque o número tem aumentado em vez de diminuir nesses meses. Será que esse número ele aumenta por conta de que a pessoa também que está nesse quadro, ela quer atenção de alguma forma e talvez ela consiga essa atenção? Nós temos um caso muito próximo de uma menina novíssima. Para você ver como essa desesperança ela é real. Estamos falando de uma adolescente, ela tinha 13 anos de idade, 13 para 14 anos, e ela estava num quadro assim, de que, não tem esperança para mim, olha a minha realidade, o que eu vou fazer da minha vida? Foi lá desafiando muitos pais, muitos conflitos dentro de casa, tomou remédios para tirar a sua própria vida. Porém, não obteve êxito, ficou internada, se não me engano, foi para UTI, teve que fazer uma lavagem ali. E ela, no relato dela, ela disse que na hora que ela tomou os comprimidos, ela pensou, meu Deus, eu vou pro inferno. A primeira coisa que ela pensou. Então, ela teve forças ainda de pedir ajuda pros pais, pedir ajuda de Deus, e ela conseguiu ainda por segundos, minutos, algo assim, ela poderia ter, de fato, obtido êxito. E eu acredito que, dependendo da forma que a gente trata isso, a gente vai falando, olha, você vai ter atenção, não é a atenção que você precisa? Sim. Então, toma aqui a atenção que você Sim. deseja. Quando, na realidade, nós devemos dizer que esse, de fato, não vai acabar com seus problemas, só vai causar mais dor. Sim. Mais dor para quem você ama, mais dor para os seus pais, que ainda que na sua cabeça hajam vozes dizendo que se você acabar com a sua vida, você vai facilitar a vida das pessoas ao seu redor, é uma mentira. Porque mais dor você vai causar fazendo isso. Sim. A gente tem que falar, né, dando ênfase, né, como sair disso, né? Então, eu entendo que a gente tem que ter o nosso papel de trazer o quê, né? Quais são os sinais que a igreja, os irmãos, os pastores, né, a família tem que estar atento? Primeiro, o sinal é isolamento social. Por que ele está muito fechado dentro do quarto? Por que a pessoa não apareceu na igreja já tem, né, aí 3 semanas, né? Uma tristeza profunda, né, que você começa a observar, profunda e prolongada. Você fala, nossa, essa pessoa não está saindo. Que tristeza, todo mundo passa, não estou bem, né, nesse dia, mas semana que vem eu já estou de boa, vamos embora, e a vida segue. Mas quando você está vendo a pessoa se excluindo, né, dentro da igreja, a pessoa dando desculpa de não aparecer, você vê um semblante fechado, né, uma fala de desesperança, desamparo, né, de vitimização, né, aí você já tem que ficar em alerta, ela está com depressão. Né? Então, quer dizer que o hormônio, né, do bem-estar, que é serotonina, dopamina, noradrenalina, adrenalina, ocitocina, são hormônios bons. Opa, não tá legal nela, né? O que fez ter alteração de hormônio pode ser uma causa orgânica, né? Como pode ser uma situação de alto estresse que ela está passando, né? Ou também traumas da infância que ela vem carregando. Então, é um conjunto de fatores que a gente tem que investigar isso, né? E aí, né? O que fazer? Qual o papel da igreja, né? Estar atento a isso, né? É olhar para o lado. A gente vive numa vida muito corrida. Ninguém olha para o lado, porque a gente olha para o celular que está diante de mim, né? E muitas das vezes essa comparação, vida, né? E eu não acabo observando quem está do meu lado, o que está passando, perguntar, né, se está tudo bem, né, interagir com a pessoa. Nós estamos interagindo com multidões dentro do celular, mas quem está próximo de mim, né, eu acabo não tendo essa atenção devida, né? Então, assim, esse é o meu papel de acolhimento, né? Eu tenho que acolher aqueles que estão do meu lado,
né? Porque o que está do meu lado eu posso fazer alguma coisa. Agora, quem está longe de mim, quilômetros de distância, eu não posso fazer muito, mas quem está do meu lado, eu tenho feito, né? Então, a gente tem que entrar com acolhimento, né? Então, o profissional, ele vai fazer isso, ele vai acolher no consultório, ele vai proteger essa pessoa dele mesmo, dos pensamentos dele, né? Ele vai fazer um contrato com aquela pessoa de, né, não suicídio, olha, não, né? Não pensa, não tenta, vamos tentar resolver aqui. Informar os amigos, os parentes, então tem que estar, né, dando esse suporte e falar, olha, eu vou abrir, né, para sua família, porque você não está legal e você precisa de apoio. A psicoterapia, que vai fazer a ressignificação da história, da narrativa, do pensamento, das emoções dessa pessoa, né, do que ela está trazendo, né, se ela está ali porque ela está doente, ela está pedindo socorro, né? E o inimigo, a gente sabe que ele ganha carona nisso e fala, olha, não tem saída. A sua saída é tirar essa dor. Como que você pode tirar essa dor? Dando um fim na sua vida, né? E não é assim, né? Mostrar para ele, ó, tem uma solução, você está doente, vamos tratar, você vai sair dessa, né? E a medicação, porque aí a medicação entra com a reposição hormonal que a gente precisa, né? Então, junto com a medicação, vem o exercício físico que faz com que você faz a recaptação de serotonina no organismo, uma boa alimentação, sono, acolhimento, os amigos por perto. Então, a gente precisa desse arcabouço para poder ajudar essa pessoa que ela está ali, né, doente, está enferma, e ela precisa desse help. E a gente tem que estar ali como igreja, né, sendo igreja. Né? Porque eu não posso estar na igreja não sendo igreja. Eu tenho que estar na igreja sendo igreja. O que é ser igreja? É acolher o próximo. Bom, a gente estava falando, né, sobre o meu verde. Isso, seu verde. Por que eu vim de verde, né? Por causa que eu quis dar ênfase, né, à esperança e não só a enfatizar, né, o ato do suicídio, que é muito pesado, muito triste, né, para quem já viveu com isso. Mas trazer, né, por quê, né, qual é a saída, né, por que a gente tem que ter esperança, né, é o valor da vida. Se a gente for pensar no valor da vida, né, eu estava fazendo essa reflexão, né, primeiro, lá em Gênesis capítulo 1, verso 27, Deus diz assim, e criou Deus o homem, a sua imagem, e a imagem Deus o criou. Então, o valor da vida começa por aí. Somos a imagem e semelhança do Senhor. Então, eu tenho que olhar que eu sou, né, a obra-prima de Deus que se assemelha a Ele. Se assemelha porque a gente tem a carinha de Deus? Não. Mas porque a gente tem alguns atributos que Deus tem. Então, Deus, Ele cria, o homem também cria. Mas tudo que Deus cria tem vida própria. Tudo que o homem cria precisa de energia, né? Deus governa o universo, não é a Terra. O homem governa a empresa, governa a sua família, governa o país, o estado, né? Deus tem sentimento, o homem também tem. Então, nós somos semelhantes a Deus. Então, o valor da vida, por que eu não devo, né, pensar em suicídio, pensar que essa seria a saída, né, para resolver um problema. Mas é porque a vida tem valor, porque começa por aí. Quem criou, me criou igual a ele, né? Lógico, né? Também lá em 1 Coríntios 6, né, capítulo 6, verso 20, diz... Por que a vida tem valor? Porque fomos comprados por um alto preço. Amém. Né? Então, quando a humanidade estava perdida, Jesus entrou em ação. Então, minha vida tem valor porque foi o sangue dele, né, que me redimiu, me resgatou e me julgou e me tirou todo o jugo do pecado e da perdição. Amém. Né? Por que a vida tem valor, né? Porque lá em Romanos capítulo 8, 28 diz: sabemos que para aquele que ama a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, para os que foram chamados segundo o seu propósito. Então, qual o propósito da minha vida aqui na Terra? Perfeito. Não cai uma folha de uma árvore que o Senhor não permite. Então, qual que é a função? Qual que é o propósito? Qual é o meu chamado? Né? O que Deus tem para mim?
né? Ah, mas Deus não vai me enxergar, né? Quantas pessoas passando por situações muito mais difíceis, Deus vai me ver? E aí a gente pensa assim, né? A gente quer conhecer a Deus com a mente de homem. Não dá, né? A gente não consegue entender a Deus com a nossa mente, né? Então, nós temos um propósito. Então, por que a vida tem valor? Porque Deus tem algo para mim e para você. Perfeito. E para chegar ao fim, né? Por que a vida tem valor? Lá em João capítulo 14, 6 diz, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ou seja, a vida tem valor porque eu tenho a vida eterna. Amém, amém. Verdade. E você falou algo muito importante, que nós temos a mente de Cristo e devemos buscar ter a mente moldada. A Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso significa o quê? À medida que eu conheço a Jesus, a minha mente ela é transformada na mente de Cristo e eu vou pensando como Cristo pensa. Então, a partir do momento que eu penso como Cristo pensa, eu dou valor à minha vida e me coloco neste lugar de ferramenta para que Deus, através da minha vida, faça o querer dele, faça o desejo dele, para, de fato, eu viver o propósito para o qual eu fui criada. Sim. Então, muito importante, nós temos a mente de Cristo. Interessante assim, né? Então, nós temos a mente de Cristo porque nós, né, entendemos o valor da vida. E quando a pessoa não entende o valor da vida, né, a gente cai na desesperança, né? E umas coisas que a gente está muito pontual, por exemplo, a inteligência artificial, né? Tem uma pesquisa, né? Vários pesquisadores falando aonde isso vai levar, né? Então, muitos deles estão achando que essa inteligência vai criar, né, um caos. Por quê? Vai tirar muito desemprego, muitas pessoas desinformadas, porque eu posso ter muita informação, mas informação rasa. Eu sei tudo porque eu pesquiso aqui, mas tudo sem profundidade, né? E a manipulação, né? Então, eles estão muito preocupados aonde isso vai dar, né? A oscilação que a gente vê climática, né? Incêndios, enchentes. Então, isso vai levando as pessoas à desesperança. Gente, olha como é que tá um incêndio na Amazônia. Olha as enchentes. Essa geração Z, né? Eco-ansiosas, né? Vive essa ansiedade. O conflito geopolítico que está acontecendo. Então, se houve uma guerra lá não planta, e aí isso vai interferir, né? A globalização interfere em tudo. Uma decisão que é tomada nos Estados Unidos interfere, né, em vários países, né, crises econômicas. Então, as pessoas que não têm a mente de Cristo, as pessoas que não vê o valor da vida em Cristo, né, elas vão entrando em desesperança. Né? Então, já me deparei com pessoas que falam assim, não quero ter filhos. E a gente falando aqui no intervalo, porque 2 aqui, 2 ali, 6, né? Então, seu pai com 6 netos já tá bom, né? Não, feliz. E tem pessoas que falam, não, eu não quero ser mãe, eu não quero ser pai, porque, né, olha como é que o mundo tá. Né? Os filhos não estão obedecendo os pais, né? A rebeldia, né? Então, assim, eu não quero ter esse aborrecimento, né? E a gente vai vendo o mundo caminhar por uma desesperança, né? E a gente tem que, ao contrário, né? Falar aqui sobre a esperança, né? Porque Cristo veio, Cristo vem, Cristo virá. Cristo vem todos os dias da nossa vida. Né? Então, lá em Mateus, né, capítulo 25, 35, 36, diz assim: porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e me deste de beber, era estrangeiro e eu hospedaste em mim, eu estava nu e me vestisse, adoeci e visitei-me, estive na prisão e foste me ver. Então, aqui está a esperança, né? Não importa que situação que nós estamos vivendo, né? O Senhor sempre vai nos visitar todos os dias, né? Então, viver a esperança não quer dizer que eu não passo por problema, que eu não tenho tristeza, que eu não tenho traumas, né? Mas aqueles que estão em Cristo recebem uma força de reação,
E essa força, reação, que a gente pode chamar no mundo, né, científico, resiliência, né, somada com essa convicção da vida, né, que não termina no cemitério. Exato. Então, essa força de reação, Perfeito. né, e essa vida eterna que não termina, né, ali no cemitério, que faz com que a gente tenha esperança, né? Então, a gente tem esperança porque nós conhecemos a Deus, né? E temos que prosseguir conhecer a Deus. E é importante que tudo que vocês falaram aqui, de que Jesus mesmo disse, deixo-vos a minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. Porque é uma paz que excede todo o entendimento. E quando a gente fala de exceder o entendimento, a gente fala que excede a compreensão humana das pessoas que não possuem a mente de Cristo, né? E que não conhecem a esse Jesus. Porque existem as situações na nossa vida. Houve uma situação na minha vida onde eu tive uma gravidez ali que não deu certo. E eu falo muito que eu estava triste. Nós estávamos tristes, mas não desesperados. Que aí tá o ponto. Porque nós temos essa paz que excede todo entendimento. Ainda que pro mundo não faça sentido. Numa dor tamanha dessa, né? Você viver um trauma, uma dor tão grande, você ainda se sentir em paz, não faz sentido mesmo, mas para nós faz, porque a nossa paz está em Deus, o nosso contentamento está no Senhor. Então, o que nós queremos dizer aqui, através desse episódio, através dessa fala, é que você, que está passando por essa dor, esse sofrimento, pode parecer muito raso a gente dizer, mas Jesus está aí do seu lado, porque né, não é palpável, principalmente para as pessoas que estão nessa dor. Mas o nosso recado maior é, se você está sentindo essa dor, conte para uma pessoa que seja. E você, que não está passando e está percebendo, olha ao seu redor, olha os seus pais, olha os seus amigos, nem todo mundo fica triste, nem dentro de uma cama, assim, em cima de uma cama. Nem toda depressão é assim. Existem pessoas que estão sorrindo, mas por dentro estão chorando. Né? Vamos pedir discernimento do Senhor para que a gente seja essa ponte de esperança, né, que a gente seja esse canal do Senhor. Tem gente que não conhece Jesus, mas nós conhecemos esse Jesus. E nós podemos, sem falar do nome dele, sem falar, sem pregar para essa pessoa, nós podemos ser agente do céu na vida de alguém. Romanos, né, o apóstolo Paulo fala, alegrai-vos na esperança, sede paciente na tribulação e perseverai em oração. Né? Então, o tempo todo a Bíblia está falando, né, siga Cristo, tenha a mente de Cristo. E a gente sabe que hoje a geração Z, né, ela tem buscado seguir o homem. E quando você busca seguir o homem, né, você cai no abismo, né, porque não tem, né, essa alimentação que o espírito precisa, né. Então, isso que você falou, né, de todo mundo, né, os jovens ficam se comparando, né, porque a internet vira, né, ali para ele um meio de parâmetro, né? Então a vida dele ele coloca alguém como parâmetro e o nosso parâmetro é Cristo. Quando a gente coloca Cristo como parâmetro, a gente vai entender o que é viver, sentir, pensar e agir como Cristo, né? Esteve, né? Então é isso aí. Exatamente. E lembrando que nós estamos na Terra, nós somos homens, estamos aqui nessas adversidades e podemos sim ser acometidos naturalmente por doenças da mente que nos levem a talvez ter esses pensamentos, e nós devemos sempre olhar para o Senhor, agradecer, procurar ajuda, agradecer pela ajuda dos médicos, da ciência, e sermos também um canal de refrigério, de cura para as pessoas. Porque não adianta a gente ficar com um discurso lindo e eu ser a pessoa que fere o outro, que produz no outro, que joga sementes de amargura para que sejam germinadas e criem raízes de amargura no coração do outro. Então nós, como cristãos, devemos nos polir para aprender, né? Aprender a respeitar o limite do outro. Porque às vezes uma palavra que para mim não faz nada para o outro causa muito mal, né? Causa muito mal, e eu posso ser, sim, uma agente das trevas na vida de alguém. Então buscar que a gente também não seja essa pessoa que leve o outro pro buraco, né? Mas sim resgatá-lo do buraco. E dizer para você que busque ajuda, procure alguém, procure a igreja, procure os seus pastores. Procure a Milka. Procure a Milka. Falando em procure a Milka, está aqui o @ dela.
Psi.milka com C Stanislau, nome chique, né? Não vem o Silva Santos, não. Stanislau ali. Vai estar na descrição do vídeo. Vai estar aqui na descrição e você pode encontrar ela. É uma mulher de Deus. Eu até brinco que muitas das consultas, né, das sessões, parecem mais aconselhamento pastoral. Aí tenho que dar uma puxada. Eu lembro que eu falei pra ela, eu não consigo chorar. Aí ela olhou pra mim e falou assim, Jesus chorou. Aí eu, Jesus chorou. Então, a gente brinca, mas é sério. Se você vê o psicólogo, ele tem eu fiz 2 anos de psicologia, então é um tema que eu amo, deveria ter continuado, porque só te torna uma pessoa melhor, mesmo que você não atue na área. Mas o psicólogo, ele tem uma autoridade sobre a vida do seu paciente, e é um negócio danado, porque é uma autoridade. E se juntar essa autoridade com a fé, com a palavra de Deus, então, meu amigo, vai transformar mesmo, vai ser ali mais uma ajuda do Senhor para transformar nossa mente, colocar em ordem ali os pensamentos, sentimentos, emoções. E bendita seja a psicologia, louvado seja o nome do Senhor. Amém. 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 Muito obrigada. Obrigada, David. Deixa teu arroba aí também para as pessoas te seguirem. Me segue aí, Aira Auriane, acho que só tem eu, Aira Auriane, lá nas redes. Tem o David aqui, doutor David. Isso. Gente, já quero agradecer a Milka, muito obrigado por essa conversa. Eu creio que vai ser enriquecedor aí para a nossa audiência. Estamos começando, esse é o... 11º, a gente tá... Esse episódio foi gravado, mas só vai ao ar depois de uma semana. E, cara, muito obrigado mesmo. Isso. A porta do ReinoCast vai estar sempre aberta para você. A gente vai trazer você aqui novamente para conversar sobre outros temas. E eu quero deixar meu arroba dr.davidferreira. Lá você vai encontrar um pouco de tudo da minha família, do meu trabalho, do ReinoCast. Tudo que fazemos é para honra e glória de Jesus, e é por isso que estamos aqui. Muito obrigado. Isso, e se inscreve no canal. Perfeito. Tá? Nos siga lá no Instagram também, @ReinoCast. Isso, ReinoCast. ReinoCast. E nos siga lá, nos dê essa força, nós precisamos de você. Cada vez que você interage com o nosso conteúdo, o algoritmo entende que o nosso conteúdo é um conteúdo de valor e ele manda para mais pessoas. Então nos ajude, nos dê essa força, porque tudo que a gente faz aqui é para o reino. Amém. Então, muito obrigada por ficarem até aqui. Beijo. Valeu, gente. Tamo junto. Tchau, tchau. Valeu, gente. Tchau, tchau.